O som dos pratos batendo na mesa ainda ecoa dentro da minha cabeça como um trovão ensurdecedor. Não foram apenas os objetos se estilhaçando contra o chão que congelaram aquele jantar de domingo. Foi o grito que veio depois, gutural, carregado de ódio, rasgando o ar como uma lâmina afiada. Meu genro estava de pé, os punhos cerrados, as veias do pescoço saltadas, o rosto vermelho de fúria enquanto minha filha, minha menina, estava encolhida na cadeira com as mãos tremendo sobre o colo. Ele bateu na mesa com tanta força que o vinho derramou, manchando a toalha branca que minha esposa tinha passado pela manhã. O líquido vermelho escorria lentamente, como sangue se espalhando, enquanto ele empurrava minha filha pelos ombros, fazendo a cadeira arrastar contra o chão com um rangido doloroso. Vi a cabeça dela balançar com o impacto, os olhos arregalados de medo, aquele medo antigo que eu tinha fingido não enxergar por tempo demais. "Ninguém aqui pode me enfrentar", ele gritou, a voz ecoando pelas paredes da sala de jantar como uma sentença. Varreu a mesa com os olhos, desafiando cada um de nós. Minha esposa baixou a cabeça. Meu filho mais novo olhou para o prato. Meu filho mais velho levantou-se, mas eu fiz um gesto para que sentasse. E eu fiquei sentado, olhando, apenas olhando aquele homem que jurou amar minha filha, transformar nossa casa em um campo de batalha. O que ninguém percebeu naquele momento foi que minha quietude não era covardia, era estratégia. Era a calma antes da tempestade mais devastadora que aquele homem jamais enfrentaria. Porque enquanto ele gritava, enquanto se exibia como um rei de um trono podre, eu estava calculando cada movimento, cada palavra, cada segundo do que viria a seguir. Ele cuspiu mais algumas ofensas, chamou minha filha de incompetente, disse que ela era burra demais para fazer qualquer coisa direito, que a comida estava horrível, que nada na vida dela prestava. E então, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir o que restava da dignidade dela na frente da família inteira, ele disse que ia ao banheiro. Levantou-se, ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo com arrogância e caminhou pelo corredor como se fosse dono, não apenas da minha filha, mas da minha casa, da minha família, de tudo. O som dos passos dele se afastando foi acompanhado pelo silêncio mais pesado que já experimentei. Ninguém ousava olhar para ninguém. Minha filha tinha a mão sobre a boca, contendo soluços que queriam escapar. Minha esposa limpava mecanicamente o vinho derramado com o guardanapo, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. E foi nesse momento, nesse silêncio carregado de vergonha e medo, que fiz algo que ele jamais vai esquecer. Mas antes de continuar, gostaria de saber se você já se inscreveu no canal e se curtiu o vídeo. Isso me ajuda muito a ver que você me apoia e curte minhas histórias. Agora vamos continuar. Levantei-me da cadeira com a calma de quem tem um plano. Não corri, não gritei. Caminhei até o aparador, onde guardo meu celular, e com as mãos firmes, apesar do coração batendo como um tambor de guerra, tirei da gaveta algo que tinha guardado há semanas. Um pequeno gravador digital que meu neto me ensinou a usar. Aquele que eu tinha escondido estrategicamente em vários cômodos da casa nas últimas 2 semanas, sempre que esse monstro vinha nos visitar. Apertei alguns botões e o áudio começou a tocar. Baixinho primeiro. Depois, aumentei o volume. Era a voz dele. Aquela mesma voz que acabara de gritar, mas dessa vez capturada em outros momentos, em outras explosões de raiva. "Você é uma inútil, não serve para nada", dizia a gravação. "Vou te matar se você contar para alguém." E então, o pior de tudo, o som de um tapa, seguido do choro abafado da minha filha e a voz dele dizendo: "Para de chorar antes que eu te dê motivo de verdade." Minha filha levantou os olhos para mim, incrédula. Minha esposa tampou a boca com as mãos. Meus filhos ficaram rígidos nas cadeiras e continuei reproduzindo. Tinha horas de material, semanas de terror documentado.
Cada ameaça, cada insulto, cada momento de violência psicológica estava ali, gravado, preservado, impossível de negar. Quando ele voltou do banheiro, ajeitando o cinto, o sorriso arrogante ainda no rosto, deparou-se com a cena. Toda a família ouvindo sua verdadeira face, exposta em alta definição. O sorriso morreu em seus lábios. A cor fugiu do rosto. As mãos ficaram paralisadas no ar. "O que é isso?" ele perguntou, mas a voz saiu fraca, rachada, despida de toda aquela confiança falsa. Eu não respondi imediatamente. Deixei mais um trecho tocar. Desta vez, uma conversa onde ele ameaçava tirar minha filha do testamento da avó dela se ela não fizesse exatamente o que ele mandasse. Chantagem emocional em sua forma mais pura e cruel. "Isso", eu disse finalmente, minha voz tão calma quanto a superfície de um lago antes da tormenta. "É tudo que você fez com minha filha nos últimos meses. Cada ameaça, cada insulto, cada momento de terror que você infligiu a ela enquanto achava que ninguém estava prestando atenção." Ele tentou avançar, mas meu filho mais velho levantou-se imediatamente, bloqueando o caminho. Pela primeira vez em anos, vi medo genuíno nos olhos daquele homem. Medo de consequências. Medo de exposição. Medo de perder o controle que sempre teve. "Você não tem o direito de gravar conversas privadas", ele cuspiu, tentando recuperar alguma autoridade. Mas eu estava preparado para isso também. Tinha consultado um advogado. Sabia exatamente o que podia e não podia fazer. E mais importante, sabia que em casos de violência doméstica, essas gravações poderiam ser aceitas como provas em processos judiciais. "Sente-se", ordenei. E pela primeira vez desde que conheci aquele homem, ele obedeceu. Não por respeito, mas porque sabia que o chão tinha sumido debaixo dos pés dele. Liguei o celular e coloquei em viva voz. Disquei um número que já estava salvo, esperando ser usado. Do outro lado, uma voz feminina atendeu. "Delegacia da Mulher, boa noite." Meu genro ficou branco como papel. Minha filha começou a chorar, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. Aquele pranto que vem quando a pressão de anos finalmente encontra uma válvula de escape. Ela chorava com os ombros tremendo, as mãos sobre o rosto, e eu sabia que cada lágrima era um pedaço de prisão se dissolvendo. Enquanto conversava com a autoridade do outro lado da linha, explicando calmamente a situação, percebi que todos os anos de silêncio tinham terminado naquele exato momento. Não era apenas minha filha que estava se libertando. Era toda a nossa família que por tanto tempo tinha vivido sob a sombra de um tirano que controlava através do medo. Meu nome é Roberto, tenho 68 anos e passei a vida inteira acreditando que problemas de casal deveriam ser resolvidos entre quatro paredes. Fui criado na época em que homens não se metiam em brigas de marido e mulher, quando o que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. Mas naquela noite, vendo minha filha encolhida naquela cadeira, percebi que tinha levado esse princípio longe demais. Tinha confundido respeito com omissão. Tinha trocado proteção por covardia disfarçada de tradição. Minha filha, Ana Carolina, sempre foi uma menina vibrante. Formou-se em administração com honras, trabalhou em empresas importantes, tinha sonhos grandes. Conheceu esse homem, Lucas, em um evento corporativo há 5 anos. Ele era gerente de vendas, falava bem, vestia-se impecavelmente, tinha carro importado e aquele charme superficial que engana. Nós, sua família, ficamos felizes por ela. Parecia um bom partido, como diziam antigamente. O casamento foi lindo, cheio de promessas e esperanças. Mas como tantas histórias assim, o que brilhava por fora escondia sombras por dentro. Os primeiros meses foram aparentemente perfeitos. Lucas era atencioso em público, trazia flores, fazia questão de pagar jantares caros. Mas em algum momento que não consegui identificar com precisão, a máscara começou a cair.
Ana Carolina começou a faltar aos almoços de domingo sem explicações convincentes. Quando vinha, estava diferente, mais quieta, mais apagada. Usava mangas compridas mesmo no calor do verão. Evitava olhar nos olhos. Respondia com monossílabos. Minha esposa, Beatriz, notou primeiro. Como mães sempre notam, ela via coisas que eu ainda me recusava a enxergar. Roberto, tem algo errado com a Ana, ela me dizia, preocupada, depois que nossa filha ia embora. Você não vê como ela mudou? Como ela se encolhe quando ele fala? Eu minimizava. Dizia que era fase, que todo casamento tinha altos e baixos, que ela estava provavelmente estressada com o trabalho. Mas no fundo, eu sabia e tinha medo de confrontar a verdade. Lucas era o tipo de homem que cultivava duas personas completamente diferentes. Na frente de outras pessoas, era o genro exemplar. Ajudava meu filho mais velho com contatos de trabalho, conversava comigo sobre futebol, elogiava a comida da minha esposa, mas eu comecei a perceber pequenos detalhes. A forma como ele apertava o braço de Ana Carolina quando achava que ninguém estava olhando. O tom de voz que usava para corrigi-la, sempre disfarçado de brincadeira, mas carregado de veneno. Os olhares que ele lançava quando ela ousava discordar dele em qualquer assunto, por menor que fosse. A transformação dela foi gradual, mas devastadora. A mulher que um dia usava cores vibrantes passou a vestir apenas tons neutros e escuros. O riso fácil que costumava preencher nossa casa foi substituído por sorrisos forçados e silêncios constrangedores. Ela, que amava seus longos cabelos castanhos, cortou tudo bem curto, depois que ele reclamou que ela gastava muito tempo se arrumando. Ela, que dirigia seu próprio carro, vendeu o veículo porque ele disse que era desperdício terem 2 carros. Cada mudança era justificada com alguma razão aparentemente lógica. É mais prático, ela dizia. Economizamos assim, explicava. Mas eu via nos olhos dela que não eram escolhas. Eram concessões, eram pedaços de identidade sendo arrancados sistematicamente até que sobrasse apenas uma casca vazia da mulher que ela havia sido. O controle financeiro foi uma das primeiras armas que ele usou. Lucas convenceu Ana Carolina a pedir demissão do trabalho 6 meses depois do casamento. Para que você precisa trabalhar se eu ganho o suficiente para nós 2? Ele argumentou. E ela, já tão manipulada naquela altura, aceitou. Foi um dos maiores erros, percebi depois. Sem o próprio dinheiro, sem colegas de trabalho, sem uma rotina fora de casa, ela ficou completamente dependente dele. Financeiramente, socialmente, emocionalmente. Ele controlava cada centavo que ela gastava, queria ver nota fiscal de tudo. Questionava por que ela precisava de um shampoo mais caro, por que tinha comprado 2 litros de leite em vez de 1, por que tinha dado dinheiro para o mendigo na esquina. Transformou cada pequena despesa em um interrogatório humilhante. E Ana Carolina, minha filha orgulhosa e independente, se sujeitava a isso calada. As visitas à nossa casa foram se tornando cada vez mais tensas. Lucas sempre encontrava algo para criticar. A comida estava muito quente ou muito fria. A casa estava muito barulhenta. Meus outros filhos conversavam assuntos que não lhe interessavam. Ele reclamava de tudo, sempre em tom de brincadeira, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. E Ana Carolina se desculpava. Por tudo, o tempo todo, pedindo desculpas até pelo ar que respirava. Houve um episódio cerca de 1 ano antes daquela noite fatídica que deveria ter me alertado de forma definitiva. Era aniversário da Ana Carolina. Organizamos uma festa surpresa pequena, só a família próxima. Quando ela chegou com Lucas e viu a decoração, os balões, o bolo que minha esposa tinha feito, seus olhos se encheram de lágrimas. De alegria, pensei inicialmente. Mas não. Eram lágrimas de pânico. Lucas ficou furioso. Não ali, não na frente de todos,
Mas eu vi o maxilar dele contrair, vi os dedos apertarem o braço dela com força, ouvi ele sussurrar algo no ouvido dela que fez toda a cor sumir do rosto de Ana Carolina. Ela passou a festa inteira tensa, rígida, como se estivesse caminhando sobre vidro quebrado. Mal comeu o próprio bolo de aniversário. Foram embora cedo, antes mesmo de abrir os presentes. No dia seguinte, liguei para ela. Queria saber se estava tudo bem. Ela disse que sim, que estava apenas cansada, que Lucas tinha ficado chateado porque não gostava de surpresas. Ele prefere que eu avise antes, explicou com voz pequena. Ele não gosta de perder o controle das situações. E aquela frase, aquele perder o controle, ficou ecoando na minha cabeça por dias. Minha esposa Beatriz foi mais corajosa que eu. Confrontou Ana Carolina algumas semanas depois. Perguntou diretamente se Lucas a machucava. Viu os hematomas nos braços quando Ana Carolina estendeu a mão para pegar a xícara de café e a manga subiu. Roxos e amarelos em diferentes estágios de cura, formando um mapa de sofrimento na pele dela. Ana Carolina negou tudo. Disse que tinha batido na quina da mesa, que era desastrada, que Beatriz estava imaginando coisas. Mas quando minha esposa insistiu, quando segurou as mãos da nossa filha e olhou fundo nos olhos dela perguntando: "Ele te bate?", Ana Carolina desmoronou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou com soluços que vinham do fundo da alma. E entre lágrimas confessou tudo. Contou que as agressões tinham começado sutilmente, um empurrão aqui, um aperto forte demais ali. Evoluiu para tapas que ele dizia serem para ela acordar para a vida. Depois vieram os socos, sempre em lugares que a roupa cobria. Nunca no rosto, ele era esperto demais para isso. No abdômen, nas costas, nos braços, nas coxas, lugares que ela podia esconder. Mas pior que a violência física era a psicológica. Ele destruía a autoestima dela diariamente. Dizia que ela era feia, burra, que ninguém mais a quereria, que tinha sorte dele aguentar ficar com ela. Verificava o celular dela compulsivamente, acusando-a de traição sem nenhuma base. Proibia amizades, especialmente com outras mulheres que ele dizia que eram má influência. Isolou ela completamente do mundo exterior. Ana Carolina implorou para minha esposa não contar para mim. Disse que tinha medo do que Lucas faria se descobrisse. Disse que as coisas iam melhorar, que ele tinha prometido mudar, que ela só precisava aprender a não provocá-lo. Aquelas frases ensaiadas que toda vítima de violência doméstica repete como um mantra, porque foi condicionada a acreditar que a culpa é sua. Beatriz me contou naquela mesma noite. Estava destruída. Culpava a si mesma por não ter visto antes, por não ter protegido nossa filha. Eu fiquei em choque. Raiva, impotência, culpa, tudo misturado em um turbilhão de emoções que não conseguia processar. Queria ir até a casa dele e resolver do jeito antigo, com os punhos. Mas Beatriz me segurou. Isso só vai piorar as coisas para ela, alertou. Então começamos a planejar, de forma silenciosa, cuidadosa, estratégica. Pesquisei sobre violência doméstica, sobre o ciclo de abuso, sobre como ajudar uma vítima sem afastá-la ainda mais. Aprendi que forçar alguém a deixar um relacionamento abusivo muitas vezes tem o efeito contrário. A vítima se sente pressionada de ambos os lados e acaba defendendo o agressor. Foi quando tive a ideia do gravador. Meu neto, que estuda tecnologia, me ensinou a usar. Comprei vários pequenos, discretos. Comecei a escondê-los pela casa quando sabia que Lucas viria jantar. No arranjo de flores artificial da sala, embaixo do aparador, atrás do porta-retratos na estante. Sempre em lugares onde Ana Carolina e Lucas ficavam quando estavam aqui. E assim, pacientemente, coleti evidências. Horas e horas de abuso verbal. Ameaças veladas e explícitas. Manipulação psicológica em sua forma mais cruel. Cada gravação era uma facada no meu coração,
Mas eu sabia que precisava daquilo, precisava de provas concretas, porque sem provas seria a palavra dele contra a dela. E em casos assim, muitas vezes, quem tem mais poder social vence. Lucas vinha de família com dinheiro. Tinha advogados caros à disposição. Tinha contatos em lugares importantes. Eu era apenas um aposentado da construção civil, sem grandes recursos, sem influência. Mas tinha algo que ele não tinha: verdade documentada. E isso, descobriria ele em breve, era mais poderoso que qualquer quantidade de dinheiro ou conexões. Os meses que antecederam aquela noite foram de ansiedade constante. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava achando que algo terrível tinha acontecido. Cada vez que Ana Carolina chegava para visitar com novas marcas mal disfarçadas, eu precisava de toda a minha força para não explodir. Mas me continha, esperava o momento certo, juntava evidências, preparava o terreno. Consultei advogados especializados em direito de família e violência doméstica. Aprendi sobre medidas protetivas, sobre como funcionava o processo legal, sobre o que poderia e não poderia fazer. Organizei toda a documentação de forma meticulosa. Tinha datas, horários, descrições. Tinha fotos que Beatriz conseguiu tirar discretamente dos hematomas. Tinha mensagens de texto ameaçadoras que Ana Carolina tinha salvado, mas tinha medo de usar. Montei uma pasta completa. Era como construir um caso judicial antes mesmo de entrar em um tribunal. Porque sabia que quando decidisse agir, precisava fazer de forma absoluta e definitiva. Não poderia haver espaço para Lucas manobrar, manipular ou escapar das consequências. Enquanto isso, o comportamento dele só piorava. A arrogância aumentava proporcionalmente ao controle que exercia. Ele se sentia intocável, achava que tinha nos enganado completamente. Que éramos apenas uma família ingênua e tradicional que nunca ousaria desafiar a autoridade do marido sobre a esposa. Houve momentos em que quase desisti do plano. Momentos em que a urgência de proteger minha filha imediatamente quase venceu a necessidade de fazer as coisas da forma correta, como naquela tarde em que Ana Carolina apareceu com o lábio rachado, dizendo que tinha tropeçado, ou quando ela veio mancando, alegando ter torcido o pé na escada. Mentiras que eu sabia serem mentiras, mas que ela ainda não estava pronta para admitir abertamente. O ponto de virada aconteceu 3 semanas antes daquele jantar fatídico. Ana Carolina chegou para nos visitar sozinha, coisa que raramente acontecia. Lucas estava viajando a trabalho. Ela parecia diferente, não necessariamente melhor, mas diferente. Havia uma fagulha nos olhos dela que eu não via há anos. Uma centelha de raiva começando a substituir a resignação. Sentamos no jardim, nós 3. E pela primeira vez, Ana Carolina falou abertamente sobre tudo, sem desculpas, sem minimizações, sem proteger o marido. Contou sobre as noites que dormia no chão do banheiro com a porta trancada porque tinha medo. Sobre as vezes que ele a forçava a ficar acordada a noite inteira conversando sobre tudo que ela fazia de errado. Sobre como ele quebrava objetos que ela amava quando estava com raiva, incluindo presentes que nós tínhamos dado a ela. Contou sobre o dia em que ele matou o gato dela, o felino que ela tinha desde adolescente, alegando que o animal estava doente. Mas Ana Carolina sabia que foi porque o gato arranhou Lucas quando ele tentou machucá-la. Contou sobre as ameaças de que, se ela tentasse sair, ele faria com que nunca mais pudesse ver a família. Contou sobre como ele tinha conseguido acesso às contas bancárias dela antes do casamento e tinha transferido tudo para nome dele. Contou sobre a noite em que ele a trancou no closet por 8 horas porque ela tinha ousado discordar dele na frente de um amigo. E contou, com voz trêmula, mas determinada, que estava pensando em ir embora, que não aguentava mais, que preferia morrer do que continuar vivendo daquele jeito. Aquelas palavras, preferia morrer, me acordaram de uma forma que nada mais tinha conseguido.
Minha filha estava tão destruída que via a morte como libertação. Foi quando mostrei a ela tudo que tinha reunido. As gravações, as fotos, os documentos, as consultas com advogados. Vi os olhos dela se arregalarem. Vi esperança lutando contra medo no rosto dela. "Por que você fez tudo isso, pai?" Ela perguntou, a voz quebrando. "Porque você é minha filha", respondi simplesmente. "E porque ninguém tem o direito de destruir você dessa forma. Ninguém." Naquela tarde, planejamos juntos. Ana Carolina não estava pronta para sair ainda. Tinha medo demais das represálias. Mas concordou que precisávamos fazer algo. Decidimos que esperaríamos o momento certo. Um momento em que ele se sentisse tão confiante, tão seguro de seu poder, que não esperaria nenhuma resistência. E que momento melhor que um jantar de família, cercado de testemunhas, onde ele sempre se exibia como o genro perfeito? Então marcamos o jantar, um domingo comum, sem ocasião especial. Convidei meus outros 2 filhos com suas famílias. Lucas aceitou prontamente, como sempre aceitava essas reuniões onde podia performar sua farsa. Mas dessa vez eu estava preparado. Os gravadores estavam posicionados. Meu celular estava carregado com números importantes salvos. A pasta de documentos estava escondida no escritório. E eu tinha a certeza absoluta de que naquela noite o reino de terror dele chegaria ao fim. O jantar começou aparentemente normal. Beatriz tinha cozinhado o melhor que sabia. A mesa estava bonita com a toalha branca que usávamos em ocasiões especiais. Meus filhos chegaram com suas famílias, abraços, conversas triviais. Lucas estava particularmente expansivo, contando vantagens sobre um negócio que tinha fechado. Ana Carolina estava quieta, como sempre. Mas eu notei que ela olhava para mim ocasionalmente, buscando coragem nos meus olhos. A explosão dele foi quase previsível. Aconteceu quando Ana Carolina ousou mencionar que estava pensando em fazer um curso online de fotografia. Era um sonho antigo dela, que Lucas sempre tinha ridicularizado. "Fotografia? Para quê? Você não tem talento para nada artístico", ele soltou, com aquela risada cruel que disfarçava de brincadeira. Ana Carolina, pela primeira vez em muito tempo, não se encolheu. "Eu gostaria de tentar", ela disse, voz baixa, mas firme. E foi isso. Foi essa pequena fagulha de autonomia que acendeu a fúria dele. Porque homens como Lucas não suportam perder controle. Não toleram que suas vítimas tenham voz própria. Foi quando ele bateu na mesa. Quando empurrou ela. Quando gritou que ninguém ali podia enfrentá-lo. E foi quando eu, depois de anos de silêncio culpado, decidi que já era suficiente. Que minha filha merecia mais. Que todos nós merecíamos mais do que viver sob a sombra daquele tirano. A polícia chegou 20 minutos depois da minha ligação. Foram 20 minutos dos mais longos da minha vida. Lucas tentou sair, mas meus filhos bloquearam a porta. Ele tentou intimidar, ameaçar, depois implorar. A transformação foi fascinante de assistir. Do agressor confiante para o covarde exposto em questão de minutos. Quando os policiais entraram, uma mulher e um homem, ambos com expressões sérias e profissionais, Lucas tentou seu último recurso. Charme. "Oficiais, que bom que chegaram." Houve um mal-entendido aqui. Mas a policial, uma mulher de cerca de 40 anos com olhos que já tinham visto muita coisa, não comprou. "Senhor, precisamos que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimentos." Mostrei as gravações aos policiais. Vi a expressão deles endurecer a cada trecho. A policial se aproximou de Ana Carolina, falou com ela em tom baixo, compassivo. "Senhora, a senhora está em perigo imediato?" Ana Carolina olhou para mim, depois para Lucas, depois de volta para a policial. E então, pela primeira vez em anos, disse a verdade completa para alguém de autoridade. "Sim, ele me bate há 3 anos. O que se seguiu foi protocolar, mas necessário. Lucas foi detido para averiguação. Ana Carolina foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito.
Eu e Beatriz a acompanhamos, segurando suas mãos enquanto ela chorava no banco de trás da viatura. As marcas no corpo dela foram fotografadas, documentadas, catalogadas como evidência. No IML, a médica legista, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos gentis, examinou cada hematoma, cada cicatriz, cada marca de violência. Alguns desses ferimentos são antigos, ela observou, fazendo anotações. Estimaria que este aqui tem pelo menos 2 semanas. Este outro, talvez 1 mês. Cada observação era uma confirmação do pesadelo que Ana Carolina tinha vivido. Voltamos para casa quando o sol já estava nascendo. Ana Carolina dormiu no quarto dela de infância, na cama onde sonhou seus sonhos de menina, antes que o monstro entrasse em sua vida. Beatriz e eu ficamos acordados, processando tudo o que tinha acontecido, temerosos do que viria pela frente, mas aliviados de que finalmente tínhamos agido. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. A advogada que eu tinha consultado assumiu o caso pro bono quando soube dos detalhes. Casos como este precisam ser levados adiante, ela disse, determinada. Precisamos mostrar que violência doméstica tem consequências. Seu nome era Doutora Márcia, uma mulher combativa de 50 e poucos anos que dedicava grande parte de sua carreira a defender vítimas de violência doméstica. Lucas foi liberado com medida protetiva, proibido de se aproximar de Ana Carolina a menos de 300 metros, proibido de fazer qualquer tipo de contato direto ou indireto. Teve que entregar a chave do apartamento onde moravam. Ana Carolina foi buscar suas coisas escoltada pela polícia, uma experiência que ela descreveu como surreal e libertadora ao mesmo tempo. Entrei naquele apartamento onde vivia em terror por tanto tempo e pela primeira vez não senti medo. Ela me contou depois. Peguei minhas roupas, meus livros, as poucas coisas que ele me deixou manter como minhas e saí. E quando fechei a porta, senti que estava fechando aquele capítulo da minha vida. Mas Lucas não ia desistir facilmente. Homens como ele nunca desistem do controle sem lutar. Ele contratou advogados caros, como eu sabia que faria. Começou uma campanha de difamação, espalhando mentiras sobre Ana Carolina para conhecidos mútuos. Dizia que ela tinha inventado tudo, que era louca, que tinha problemas mentais. Tentou fazer parecer que ela era a agressora e ele a vítima. Alguns acreditaram nele. Amigos que Ana Carolina pensava que poderia contar se afastaram, preferindo a versão dele. É mais confortável acreditar na mentira bonita do que na verdade feia, descobri. A família dele fechou fileiras em torno dele, como era esperado. A mãe dele, a mesma que tinha aplaudido quando ele bateu em Ana Carolina, agora chorava em entrevistas, falando como o filho era uma boa pessoa sendo injustiçado. Mas nós tínhamos algo que eles não tinham: verdade documentada. As gravações eram irrefutáveis. Os laudos médicos eram incontestáveis. As mensagens de texto ameaçadoras estavam salvas e autenticadas. Testemunhas presenciaram a agressão no jantar. Não havia como ele escapar dessa vez. O processo foi longo e doloroso. Audiências onde Ana Carolina teve que relatar os piores momentos de sua vida para estranhos, onde teve que responder perguntas invasivas sobre sua vida privada, onde o advogado de Lucas tentou pintá-la como provocadora, como se algo que ela tivesse feito justificasse a violência sofrida. Mas doutora Márcia era implacável. A vítima não provoca sua própria agressão. Ela rebatia firmemente. Nenhum comportamento, nenhuma palavra, nenhuma ação justifica a violência. E tentar culpar a vítima é uma tática antiga e desprezível de defesa. Vi os jurados acenando em concordância. Ana Carolina estava em terapia intensiva. 2 vezes por semana se reunia com uma psicóloga especializada em trauma de violência doméstica. Estava reconstruindo sua identidade pedaço por pedaço. Tinha dias bons e dias ruins. Dias em que se sentia forte e dias em que a culpa e a vergonha a consumiam. Mas estava progredindo.
Hoje, a terapeuta me fez perceber algo. Ela me contou uma tarde, tomando chá no jardim. Eu passei tanto tempo acreditando que se eu fosse perfeita, se eu fizesse tudo certo, ele pararia de me machucar. Mas o problema nunca foi meu comportamento. Era a escolha dele de ser violento. Eu nunca poderia ter sido perfeita o suficiente, porque ele sempre encontraria algo para criticar. Essa percepção, aparentemente simples, era revolucionária para ela. Começou a se vestir com cores novamente. Deixou o cabelo crescer, voltou a dirigir, comprando um carro usado com o dinheiro que conseguimos resgatar de contas que Lucas tinha apropriado indevidamente. Pequenas reconquistas de autonomia que brilhavam como vitórias monumentais. O julgamento aconteceu 8 meses depois daquela noite. A sala do tribunal estava tensa, carregada de expectativa. De um lado, Lucas com seus advogados caros e ternos ainda mais caros, tentando parecer a vítima de uma grande injustiça. Do outro, Ana Carolina com doutora Márcia e nós, sua família, formando uma muralha de apoio atrás dela. As evidências foram apresentadas metodicamente. As gravações tocaram naquela sala, expondo a crueldade dele para todos ouvirem. Vi membros do júri apertando os punhos. Vi uma jurada limpar lágrimas discretamente quando a voz de Ana Carolina, implorando para ele parar, ecoou pelos alto-falantes. Os laudos médicos foram exibidos. Fotos de hematomas, relatórios descrevendo fraturas antigas, evidências de anos de abuso sistemático. O advogado de defesa tentou argumentar que algumas lesões poderiam ter outras causas, mas a médica legista foi categórica. O padrão de lesões é consistente com violência doméstica crônica. Testemunhas foram chamadas. Vizinhos que ouviram gritos, mas nunca chamaram a polícia. Colegas que viram mudanças comportamentais, mas não intervieram. Cada testemunho construía um quadro completo de horror e cumplicidade silenciosa. Quando chegou a vez de Ana Carolina testemunhar, a sala ficou em silêncio absoluto. Ela subiu ao estrado com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Jurou dizer a verdade, e então, com voz firme, mesmo quando quebrava de emoção, contou sua história. Toda ela, sem omitir, sem minimizar, sem proteger o homem que tinha destruído anos de sua vida. Ele me dizia que me amava enquanto apertava meu pescoço, ela relatou, a sala inteira paralisada. Dizia que fazia isso porque se importava, porque queria me fazer uma pessoa melhor. Eu acreditei por muito tempo, acreditei que se eu fosse mais obediente, mais quieta, mais perfeita, ele pararia. Mas quanto mais eu tentava, pior ficava. Ela olhou diretamente para Lucas enquanto falava. Ele tentou sustentar o olhar, mas desviou. Pela primeira vez desde que o conheci, vi vergonha genuína no rosto dele. Não remorso, necessariamente, mas a vergonha de ser exposto, de ter sua verdadeira natureza revelada para o mundo. O depoimento dela durou horas. O advogado de defesa tentou fazer contra-interrogatório, tentou confundi-la, tentou fazer parecer que ela estava exagerando ou inventando. Mas Ana Carolina se manteve firme. Para cada pergunta capciosa, tinha uma resposta clara e detalhada. As evidências corroboravam cada palavra sua. Quando finalmente terminou e desceu do estrado, vi algo em seus olhos que não via há anos. Dignidade recuperada. Ela tinha olhado seu abusador nos olhos e contado a verdade sem medo. Era um momento de poder imenso. A defesa tentou apresentar Lucas como uma pessoa de bem que cometeu erros. Trouxeram colegas de trabalho falando sobre sua ética profissional, como se isso tivesse alguma relevância para o que ele fazia em casa. Trouxeram a mãe dele chorando, dizendo que ele tinha tido uma infância difícil, como se isso justificasse terrorizar uma esposa. Mas doutora Márcia destruiu esses argumentos sistematicamente em suas considerações finais. Senhoras e senhores do júri, ela começou, sua voz ecoando com autoridade pela sala. Muitos homens têm infâncias difíceis. Muitos têm estresse no trabalho.
Muitos têm problemas, mas não batem em suas esposas, não as aterrorizam, não as destroem psicologicamente. O réu não é vítima de suas circunstâncias, é autor consciente de suas ações. Ela apresentou as estatísticas sobre violência doméstica. Quantas mulheres morrem nas mãos de parceiros íntimos a cada ano? Como o abuso psicológico muitas vezes precede e acompanha o físico. Como o controle financeiro é uma ferramenta de dominação. Como o isolamento social é uma estratégia deliberada de abusadores. Ana Carolina teve sorte, doutora Márcia concluiu, e vi minha filha assentir tristemente. Teve sorte porque sua família interviu, porque tinham recursos para documentar o abuso, porque sobreviveu. Muitas mulheres não têm essa sorte. Vocês, hoje, com seu veredito, podem enviar uma mensagem clara de que violência doméstica é crime, que tem consequências, que não será tolerada em nossa sociedade. A deliberação do júri levou 3 horas. Foram as 3 horas mais longas da minha vida, mesmo mais longas que aqueles 20 minutos esperando a polícia chegar naquela noite. Ficamos do lado de fora da sala, Ana Carolina entre mim e Beatriz, minhas mãos segurando as dela. Quando finalmente nos chamaram de volta, meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. O juiz pediu que o júri apresentasse o veredito. A porta-voz levantou-se, um papel tremendo ligeiramente em suas mãos. Quanto à acusação de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, consideramos o réu culpado. A sala explodiu em reação. Choro de Ana Carolina, abraços apertados, lágrimas de alívio. Do outro lado, a família de Lucas em choque e negação. Quanto à acusação de ameaça e violência psicológica, consideramos o réu culpado. Mais uma confirmação. Mais uma validação do sofrimento de Ana Carolina. Mais um passo em direção à justiça. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Olhou para Lucas diretamente. Senhor Lucas Ferreira, você foi considerado culpado de múltiplas acusações graves de violência doméstica. A sentença será proferida em 30 dias. Mas quero deixar claro que este tribunal não tolera esse tipo de conduta. Violência doméstica não é assunto privado. É crime contra a dignidade humana. Lucas foi levado algemado. Tentou olhar para Ana Carolina uma última vez, mas ela tinha virado o rosto. Não lhe dava nem isso, nem esse último momento de controle sobre suas emoções. Ele saiu da sala custódia e, pela primeira vez em anos, Ana Carolina respirou completamente livre. A sentença, quando veio, foi significativa. 3 anos de prisão, extensível dependendo de comportamento. Indenização por danos morais e materiais. Obrigatoriedade de participar de programas de reabilitação para agressores. Proibição de contato com Ana Carolina após cumprimento da pena. Era tudo que podíamos esperar do sistema legal, e ainda assim parecia pouco diante de anos de sofrimento. Mas a verdadeira vitória não estava no tempo de prisão. Estava na transformação de Ana Carolina. Nos meses seguintes à sentença, vi minha filha renascer. Começou fazendo aquele curso de fotografia que Lucas tinha ridicularizado. Descobriu que tinha talento, real e genuíno. Suas fotos capturavam emoções de forma crua e honesta, provavelmente informadas pela dor que tinha vivido. Conseguiu um emprego pequeno, em meio período, em uma galeria de arte. Nada grandioso, mas era dela, conquistado por mérito próprio. O primeiro salário que recebeu, ela emoldurou o contra-cheque. É a prova de que posso existir sem ele, explicou, tocando o vidro com reverência. Aos poucos, reconstruiu sua rede social. Reconectou-se com amigas que Lucas tinha afastado dela. Fez amizades novas em um grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica. Sobrevivente, ela começou a se chamar, não mais vítima. A mudança de vocabulário refletia mudança de perspectiva. Houve recaídas, claro. Noites em que acordava em pânico, achando que ouvia a voz dele.
Dias em que a culpa a consumia, se questionando se poderia ter feito algo diferente. Momentos de solidão, onde quase acreditava nas mentiras que ele tinha plantado, que ninguém mais a amaria, que estava melhor com ele. Mas nesses momentos, ela nos ligava. Conversávamos por horas, eu, Beatriz, seus irmãos, sua terapeuta, suas novas amigas. Formamos uma rede de segurança para pegar ela quando caía. E cada vez que caía, levantava-se um pouco mais rápida, um pouco mais forte. 1 ano após a sentença, Ana Carolina fez algo extraordinário. Começou a dar palestras sobre violência doméstica em escolas e centros comunitários. Compartilhava sua história não por obrigação, mas por escolha, para ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais, para encorajar famílias a intervirem, para mostrar que é possível sobreviver e até prosperar após o trauma. Vi ela na primeira palestra. Estava nervosa, as mãos tremendo enquanto segurava o microfone. Mas quando começou a falar, a voz saiu firme e clara. Contou sua história sem vergonha. Mostrou fotos de antes e depois. Explicou o ciclo do abuso. Respondeu perguntas com honestidade brutal. No final, uma jovem de talvez 20 anos se aproximou dela chorando. Eu estou vivendo exatamente o que você descreveu, confessou em voz baixa. Pensei que era só comigo. Pensei que era culpa minha. Ana Carolina abraçou aquela menina e depois me olhou com lágrimas nos olhos. É por isso que eu faço isso, pai, para que ninguém mais se sinta tão sozinha quanto eu me senti. Lucas cumpriu 2 anos da sentença antes de ser elegível para a liberdade condicional. Houve audiência onde ele supostamente demonstrou remorso e participação nos programas de reabilitação. Fomos informados e Ana Carolina foi consultada sobre sua opinião. Ela disse que não se opunha, que tinha feito as pazes com o fato de que ele eventualmente sairia, mas que mantinha a ordem de restrição. Ele saiu da prisão em um dia chuvoso de julho. Não estava lá, obviamente, mas soube pelos jornais que faziam questão de cobrir o caso. Ele deu entrevista dizendo que era um homem mudado, que tinha aprendido, que lamentava profundamente. Se era verdade ou performance, nunca saberemos. O que sei é que ele tentou contatar Ana Carolina algumas vezes através de terceiros. Não diretamente, pois violaria a ordem restritiva, mas através de conhecidos mútuos. Pedindo desculpas, querendo conversar. Ela bloqueou todos esses canais. Não lhe devia nem fechamento, decidiu. Ele já tinha roubado anos suficientes de sua vida. A última vez que ouvi falar dele, estava morando em outra cidade, trabalhando em um emprego menor que o anterior. Perdeu muito do status social que tinha. Alguns amigos o abandonaram quando a verdade veio à tona. Sua família continua defendendo ele, é claro, mas com menos veemência que antes. É mais fácil manter a farsa quando a verdade não está documentada em horas de gravações e laudos médicos. Não sinto pena dele. Talvez devesse, mas não sinto. Sinto raiva ainda pelo que fez com minha filha. Sinto frustração porque 2 ou 3 anos de prisão parecem nada comparado ao trauma vitalício que infligiu, mas principalmente sinto gratidão porque agimos quando agimos, porque Ana Carolina sobreviveu, porque tem futuro. Hoje, 5 anos depois daquela noite, Ana Carolina está irreconhecível comparada à mulher encolhida que via Lucas quebrar pratos sobre nossa mesa. Ela tem seu próprio apartamento, pequeno mas acolhedor, decorado com suas fotografias nas paredes. Tem um emprego que ama, em período integral agora, como curadora assistente na mesma galeria. Tem amigos, hobbies, vida. Está em um relacionamento novo há alguns meses. Um homem gentil que a conheceu em uma exposição de arte. Quando ela contou sobre o passado para ele, ele ouviu sem julgamento e disse apenas: "Obrigado por confiar em mim com isso. Vamos no seu ritmo." E tem ido devagar, construindo com paciência, com respeito, com igualdade. Ela ainda faz terapia regularmente. Provavelmente fará pelo resto da vida, e não há vergonha nisso.
Trauma profundo deixa cicatrizes que podem diminuir, mas nunca desaparecem completamente. Mas ela aprendeu a viver com essas cicatrizes, a honrá-las como parte de sua jornada, sem deixar que a definam completamente. Às vezes, quando estamos juntos nos almoços de domingo que retomamos, olho para ela rindo de alguma piada boba que meu neto contou, os olhos brilhando de alegria genuína, e mal posso acreditar na transformação. Ela voltou a usar cores vibrantes. O cabelo cresceu longo novamente. Mas mais que mudanças externas, é a mudança interna que me emociona. A força nela agora. Uma força que foi forjada no fogo do sofrimento, mas temperada pela cura e pelo apoio. Ela não é mais a mesma pessoa que era antes do abuso. Isso seria impossível. Mas é alguém mais resiliente, mais compassiva, mais consciente de seu próprio valor. Você sabe o que é engraçado, pai? Ela me disse recentemente, tomando café no jardim. Às vezes sinto gratidão, não pelo que ele me fez, nunca por isso, mas por ter sobrevivido, por ter aprendido meu próprio valor da forma mais difícil possível, por ter família que me apoiou mesmo quando não fui capaz de me ajudar. Essa capacidade de encontrar significado mesmo na dor, de transformar trauma em propósito, é testemunho de sua força extraordinária. Ela continua dando palestras, agora em eventos maiores. Trabalha como voluntária em abrigos para mulheres em situação de violência. Usa sua experiência para iluminar o caminho para outras que ainda estão na escuridão. Beatriz e eu também mudamos. Somos mais vigilantes agora, mais dispostos a fazer perguntas difíceis. Quando vemos sinais de relacionamento problemático em conhecidos, não mais nos omitimos sob o pretexto de não nos meter. Aprendemos que silêncio protege agressor, não vítima. Doamos regularmente para organizações que combatem violência doméstica. Participamos de campanhas de conscientização. É pequeno no grande esquema das coisas, mas é nossa forma de tentar evitar que outras famílias passem pelo que passamos. Penso frequentemente naquela noite, o som dos pratos quebrando, o empurrão, o grito e minha decisão de finalmente agir. Deveria ter agido antes? Absolutamente. Carrego essa culpa comigo. Sinais estavam lá há anos e escolhi não ver completamente. Mas também aprendi que culpa improdutiva não ajuda ninguém. O que ajuda é ação, é estar presente, é criar espaços seguros onde vítimas possam falar, é acreditar quando alguém se abre, é não minimizar, não justificar, não olhar para outro lado. É ser a pessoa que faz algo, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando é difícil. Aprendi que violência doméstica não acontece apenas em famílias pobres ou sem educação, como alguns estereótipos sugerem. Acontece em todos os estratos sociais. O agressor pode ser o médico respeitado, o empresário bem-sucedido, o professor querido. A máscara pública não reflete necessariamente o caráter privado. Aprendi que vítimas não simplesmente saem porque é complicado. Há amor misturado com medo, há dependência financeira, há isolamento social, há vergonha, há preocupação com filhos, há ameaças de que será pior se tentarem sair. Há ciclos de abuso intercalados com períodos de lua de mel que alimentam esperança falsa de mudança. Aprendi que o sistema legal, embora necessário, é falho. Nem todas têm acesso a advogados competentes, nem todas conseguem reunir evidências, nem todas são acreditadas. E mesmo quando há condenação, as penas muitas vezes parecem insuficientes para crime tão devastador. Mas também aprendi que é possível sobreviver. É possível curar, mesmo que nunca completamente. É possível construir vida nova sobre as ruínas da antiga. É possível transformar dor em propósito, trauma em força, vitimização em advocacia. Ana Carolina é prova viva disso. E cada mulher que ela ajuda, através de suas palestras, cada vítima que encontra coragem para denunciar após ouvir sua história,
cada família que intervém após aprender sobre os sinais, tudo isso é parte do legado de sua sobrevivência. Às vezes, ela me agradece por ter agido naquela noite, mas eu sempre respondo a mesma coisa. Não fui eu quem teve coragem extraordinária. Foi você. Você que sobreviveu. Você que teve força de reconstruir. Você que transformou seu sofrimento em algo que ajuda outros. Eu apenas fiz o que qualquer pai deveria fazer: proteger sua filha. E é verdade. Não sou herói. Sou apenas um pai que finalmente abriu os olhos para o pesadelo que sua filha estava vivendo e decidiu que chega era chega. Deveria ter feito antes, mas fiz quando fiz. E isso teve que ser suficiente. A maior lição que aprendi é que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Sim, mais cedo teria sido melhor. Mas agir tarde é infinitamente melhor que não agir nunca. Cada dia que vítima permanece em situação de abuso é dia roubado de sua vida. Quanto mais cedo intervirmos, mais dias salvamos. Então, se você está lendo isso e reconhece sinais em alguém próximo, os hematomas inexplicados, as mudanças de comportamento, o isolamento crescente, o medo nos olhos, por favor, não faça como eu fiz inicialmente. Não olhe para outro lado. Não minimize. Não assuma que não é seu problema. É seu problema. É nosso problema coletivo. Violência doméstica prospera no silêncio, na omissão, na cultura de não se meter em briga de marido e mulher. Mas relacionamento saudável não é briga. É parceria baseada em respeito mútuo, não em medo. Se você é vítima, saiba que não é sua culpa. Nada que você fez, disse ou não disse, justifica abuso. Você merece ser tratada com dignidade e respeito. Você merece relacionamento onde não precise andar sobre cascas de ovos. Você merece vida sem medo, e sair é possível. É difícil, incrivelmente difícil, mas é possível. Há recursos disponíveis: casa de abrigo, linhas de apoio, advogados que trabalham pro bono, organizações dedicadas a ajudar vítimas de violência doméstica. Você não está sozinha. Ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher. Procure Delegacia da Mulher. Fale com alguém de confiança. Faça exame de corpo de delito. Documente tudo que puder. Tire fotos de lesões. Salve mensagens ameaçadoras. Grave se puder fazer com segurança. Construa seu caso. E para familiares e amigos, estejam presentes. Não forcem vítima a sair antes que esteja pronta, mas deixem claro que apoio está disponível quando decidir. Não julguem, não digam "eu avisei" ou "por que você volta para ele". Entendam que é processo complexo e que pessoa média leva 7 tentativas antes de deixar relacionamento abusivo permanentemente. Ofereçam ajuda prática, lugar seguro para ficar, ajuda financeira se possível, acompanhamento à delegacia, cuidado com crianças, presença emocional, paciência com processo de cura que levará anos, não meses, e acima de tudo, acreditem. Quando alguém se abre sobre abuso, acreditem. Não questione, não procure justificativas do agressor, não sugira que está exagerando. Apenas acredite e apoie. Esse simples ato de acreditar pode ser diferença entre vida e morte. Sou Roberto, e esta foi minha história. A história de como falhei em proteger minha filha por tempo demais, mas eventualmente encontrei coragem para fazer o certo. A história de como o pequeno gravador e momento de ação decisiva mudaram o curso de múltiplas vidas. A história de como família pode ser tanto fonte de dor quanto de cura. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo histórias reais que tocam a alma e despertam consciências. Deixe seu like neste vídeo se esta história te tocou. Deixe nos comentários o que você achou da história, o que você teria feito no meu lugar e de que cidade você está assistindo. Obrigado por ficar até o final. Seu apoio faz com que essas histórias continuem sendo contadas.
E cada história contada é oportunidade de salvar vida, de abrir olhos, de inspirar ação. Se minha história inspirou uma pessoa a agir, uma vítima a buscar ajuda, uma família a intervir, então tudo valeu a pena. Lembre-se, o silêncio protege o agressor, não a vítima. Sua voz importa, sua ação importa, você importa. E se você está em situação de abuso, saiba que há saída, há vida após o trauma, há esperança após o desespero. Há luz no fim do túnel, mesmo quando parece escuridão interminável. Minha filha Ana Carolina é prova viva disso. Do outro lado do abuso, a possibilidade de vida plena, alegre, livre. Vale a pena lutar por essa vida. Vale a pena dar esse passo assustador em direção à liberdade. Você merece essa liberdade. Todos merecem viver sem medo. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente os momentos em que poderia ter agido mais cedo. O primeiro jantar onde ele a humilhou sutilmente. A primeira vez que ela cancelou um compromisso com desculpa vaga. O primeiro hematoma que ela explicou com história não convincente. Cada um desses momentos foi oportunidade perdida. Mas aprendi a não me afundar em arrependimento improdutivo. Em vez disso, uso essas lições para ajudar outras famílias a reconhecer sinais mais cedo. Agora, facilito grupo de apoio para pais e familiares de vítimas de violência doméstica. Nos reunimos 2 vezes por mês em centro comunitário local. Compartilhamos histórias, estratégias, recursos. Apoiamos uns aos outros através da culpa, da raiva, do medo. E celebramos juntos cada pequena vitória de cada membro da família que consegue sair. Vi tantas histórias semelhantes à de Ana Carolina. Mulheres brilhantes, educadas, bem-sucedidas, reduzidas às sombras de si mesmas por homens que as controlavam através de medo. Vi homens jovens também, vítimas de parceiras abusivas, enfrentando estigma adicional, porque sociedade assume que apenas mulheres são vítimas. Violência doméstica não discrimina. Acontece em todos os gêneros, idades, classes sociais. O que aprendi coordenando esse grupo é que cada história é única em seus detalhes, mas assustadoramente similar em sua estrutura. O ciclo de lua de mel, tensão, explosão, reconciliação. A escalada gradual de controle. O isolamento sistemático. A destruição de autoestima. As ameaças veladas e explícitas. Os padrões se repetem com precisão perturbadora. Mas também vi milagres de recuperação. Vi mulheres que chegaram ao grupo destroçadas, incapazes de fazer contato visual, convencidas de que não valiam nada. E meses depois, vi essas mesmas mulheres rindo, fazendo planos, reconstruindo vidas. A capacidade humana de cura, quando dado ambiente seguro e apoio adequado, é extraordinária. Ana Carolina agora co-facilita algumas sessões comigo. Sua presença, sua história de sobrevivência e prosperidade dá esperança concreta a outras que ainda estão no meio da escuridão. Quando nova membro chega ao grupo, assustada e sem esperança, e vê Ana Carolina vibrante, confiante, livre, algo muda nos olhos dela. Se Ana Carolina conseguiu, talvez ela também consiga. A mulher no grupo que conheci recentemente, vou chamá-la de Maria, que me lembra tanto Ana Carolina há 5 anos. Os mesmos olhos assustados, a mesma postura encolhida, as mesmas desculpas para lesões óbvias, mas diferente de Ana Carolina, Maria tem 3 filhos pequenos, o que complica a decisão de sair imensamente. Medo de não conseguir sustentá-los sozinha, medo de perder custódia, medo de que ex-marido use crianças como arma. Estamos ajudando Maria a construir plano de saída seguro, conectando ela com recursos legais, ajudando a abrir conta bancária secreta, documentando cada incidente, preparando para o momento em que ela estará pronta para dar passo decisivo. E quando esse momento chegar, estaremos lá, assim como estivemos para Ana Carolina. É trabalho cansativo emocionalmente.
Cada história que ouço abre antigas feridas de ter falhado em proteger minha própria filha mais cedo. Mas é trabalho essencial. Se posso usar minha experiência, meus erros, meu eventual acerto para ajudar outras famílias, então sofrimento não foi completamente em vão. Beatriz também mudou profundamente. Ela, que sempre foi pessoa gentil e acolhedora, tornou-se ativista feroz. Fala em escolas sobre sinais de relacionamento saudável versus abusivo. Trabalha com adolescentes, ensinando sobre consentimento, respeito, igualdade. Sua missão é prevenir próxima geração de vítimas e agressores, educando jovens antes que padrões tóxicos se estabeleçam. Se pudéssemos alcançar jovens antes que normalizem comportamento controlador como amor, antes que aceitem ciúmes como prova de afeto, antes que vejam isolamento social como dedicação ao relacionamento, ela diz com paixão, talvez pudéssemos quebrar ciclo. E ela está certa. Educação é prevenção. Ensinar jovens sobre o que é amor saudável, baseado em confiança, respeito, comunicação, igualdade, versus amor tóxico, baseado em controle, medo, manipulação, poder, pode literalmente salvar vidas. Nossos filhos também incorporaram essas lições. Meu filho mais velho, que bloqueou o caminho de Lucas naquela noite, agora doa mensalmente para abrigo de mulheres vítimas de violência. Meu filho mais novo, que estava tão paralisado durante jantar, agora trabalha como voluntário em linha de apoio para vítimas de violência doméstica. Até meus netos, ainda jovens, entendem a importância de respeito em relacionamentos. A família inteira foi transformada por aquela experiência. Não apenas Ana Carolina. Todos nós carregamos cicatrizes, mas também carregamos sabedoria duramente conquistada. E usamos essa sabedoria para fazer diferença, mesmo que pequena, no mundo. Há dias difíceis ainda. Aniversário da noite daquele jantar sempre é pesado emocionalmente para todos nós. Datas significativas, quando Ana Carolina se casou, quando violência começou, quando finalmente escapou, todas marcam passagem de tempo, mas também servem como lembretes dolorosos. Mas há dias bons também. Muitos dias bons, como quando Ana Carolina vendeu sua primeira fotografia profissionalmente, como quando recebeu promoção no trabalho, como quando apresentou o novo namorado para a família e vimos como ele a tratava com gentileza e respeito genuínos, como quando ela riu tão forte de alguma besteira que quase cuspiu café. Esses momentos de alegria pura, não tingida por medo ou tensão, são vitórias que celebramos. São provas de que vida pode ser boa novamente. De que felicidade não é apenas memória distante, mas realidade presente e futura. Se pudesse voltar no tempo, agiria mais cedo? Absolutamente. Mas não posso. Então, em vez disso, uso experiência para garantir que outras famílias não esperem tanto quanto esperei. Falo abertamente sobre meus erros, sobre sinais que ignorei, sobre desculpas que dei a mim mesmo para não intervir. Porque admitir falhas é parte de prevenir que outros repitam mesmos erros. Se minha honestidade brutal sobre omissão inspira um pai a prestar mais atenção, uma mãe a fazer perguntas difíceis, um irmão a acreditar em sua irmã quando ela finalmente se abre, então expor minhas falhas vale constrangimento. Orgulho masculino quase custou vida de minha filha. Ideia ultrapassada de que homem não se mete em assuntos de outro homem, mesmo quando esse assunto é terrorizar esposa. Quase deixei princípios antiquados destruírem minha família. Mas não vou deixar que orgulho me impeça agora de admitir que estava errado, que falhei, que devia ter feito diferente. E para homens lendo ou ouvindo isto, está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem admitir que não sabe como lidar com situação. Está tudo bem mostrar emoção, medo, incerteza. Vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. E às vezes, reconhecer que precisa de ajuda para proteger alguém que ama é ato mais corajoso possível.
Aprendi isso tarde, mas aprendi. E agora passo adiante para qualquer um que queira ouvir. Em palestras, em grupos de apoio, em conversas com amigos, até com estranhos quando o assunto surge. Porque quanto mais falarmos sobre violência doméstica, quanto mais normalizarmos discussão sobre relacionamentos tóxicos, mais fácil será para vítimas buscar ajuda e para famílias intervir. Ana Carolina me disse recentemente algo que me fez chorar. Estávamos caminhando no parque, como fazemos algumas manhãs de domingo, quando ela parou, olhou para mim e disse: "Pai, obrigada por não ter desistido de mim. Mesmo quando parecia que eu tinha desistido de mim mesma, você não desistiu. Isso salvou minha vida." Segurei mão dela, essa mão que vi tremer tantas vezes de medo, agora firme e quente na minha, e respondi: "Você salvou sua própria vida tendo coragem de sobreviver cada dia. Eu apenas abri porta. Você que atravessou." E é verdade. No fim, cada sobrevivente de violência doméstica faz escolha diária de continuar, de lutar, de curar. Nós, como família e amigos e sociedade, podemos oferecer ferramentas, recursos, apoio. Mas força para usar essas ferramentas vem de dentro. Ana Carolina tinha essa força o tempo todo, apenas estava enterrada sob camadas de trauma e manipulação. Meu papel foi ajudar a descobri-la, lembrá-la de quem ela realmente era, sob destruição que Lucas causou. Mas reconstrução foi trabalho dela, corajoso e árduo. Então, se você está em situação de abuso, saiba que você tem essa força também. Pode não sentir agora. Pode parecer que foi completamente destruída, mas está lá, no fundo, esperando por momento em que você possa alcançá-la. E quando alcançar, quando decidir que merece melhor, que vida vale a pena viver sem medo, toda a ajuda do mundo estará disponível. Nunca é tarde para recomeçar. Ana Carolina tinha 35 anos quando saiu. Conheci mulher de 60 anos, que deixou relacionamento abusivo de 30 anos. Conheci jovem de 19, que teve coragem de sair após apenas 6 meses, porque aprendeu sinais cedo. Idade não importa. O que importa é reconhecer que merece melhor e dar passo em direção a isso. Esse passo pode ser pequeno, pode ser apenas ligar para a linha de apoio, pode ser conversar com amiga de confiança, pode ser pesquisar recursos online, pode ser começar a documentar abuso. Cada pequeno passo em direção à saída é vitória. Não precisa ser grande gesto dramático. Progresso pode ser gradual. E para aqueles que não estão em relacionamento abusivo, mas conhecem alguém que está, sua presença importa mais do que você imagina. Não subestime poder de simplesmente estar lá, de ser porto seguro, de não julgar, de acreditar, de oferecer ajuda prática, de lembrar pessoa de seu valor quando ela esqueceu. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa resolver problemas sozinho. Apenas precisa se importar genuinamente e estar disposto a ajudar de formas que vítima precisa, não de formas que você acha que ela precisa. Ouça, apoie, acredite, esteja presente. Isso já é imensamente valioso.